Oi, eu sou o Jansen. Você, meu amigo, que é policial, guarda municipal ou militar das Forças Armadas, já ouviu dizer que é proibido fotografar o preso ou o detido? Provavelmente você já ouviu muitas vezes que o preso tem direitos que não podem ser violados. Você sabia que um automóvel ou pedestre entrando ou saindo de um bairro ou uma comunidade com altos índices de criminalidade ou até mesmo com atuação de facção criminosa não pode ser alvo de uma abordagem simplesmente por estar circulando em tal local? Fica comigo nesse bate-papo que irei compartilhar com você algumas informações extremamente úteis ao seu cotidiano profissional. Mas antes, não se esqueça que para manter a sua tranquilidade e a sua liberdade, é fundamental que seus companheiros de equipe tenham o mesmo conhecimento e nível de informação jurídica que você. Por isso, após assistir este vídeo, compartilhe este conteúdo com seus colegas policiais, guardas municipais e militares das Forças Armadas. Divida o conhecimento que adquirir neste vídeo com os seus companheiros, pois a ação deles no ambiente operacional pode lhe trazer consequências irreparáveis na vida profissional, social e familiar. Um tema muito importante e presente no cotidiano dos profissionais da área de segurança pública é a proteção dos direitos fundamentais. É comum ouvir tais profissionais reclamarem de tantos direitos concedidos aos indivíduos. Também é comum ouvir reclamações de que os direitos dos bandidos são protegidos enquanto os dos policiais são esquecidos. É importante você entender que, mesmo que não concorde com a existência de tais direitos, eles existem e não cabe a você, na qualidade de profissional da área de segurança pública, questioná-los, mas somente aplicá-los corretamente. Ocorre muitas vezes que dentro de sua instituição ou de sua unidade, os gestores e superiores hierárquicos não respeitam os seus direitos fundamentais. Na prática, o que acontece é que, apesar dos seus direitos fundamentais serem constantemente desrespeitados pelos seus superiores, são facilmente reconhecidos quando se busca o auxílio junto ao Poder Judiciário. No mesmo sentido, quando um profissional de segurança pública desconsidera os direitos de uma pessoa, o Poder Judiciário, por provocação do Ministério Público, pune tal violação, o que, muitas vezes, reflete em você e em sua atividade. Os erros de interpretação e aplicação das normas jurídicas são tratados pelo Poder Judiciário como sendo violações aos direitos fundamentais. Desta forma, resultam em condenações criminais, cíveis e administrativas dos policiais, guardas municipais e militares das Forças Armadas, o que pode lhe tirar a liberdade, a tranquilidade e até mesmo seu emprego. Importante se faz destacar que você, na qualidade de agente público e se assim estiver agindo, é responsável por proteger e assegurar a manutenção dos direitos fundamentais das pessoas. Quando você estiver agindo em razão do cargo público, ao se relacionar com os seus pares, superiores ou com os subordinados, devem ser observados os direitos fundamentais que todos, inclusive você, possuem. Contudo, quando você, em razão do seu cargo ou função, se relaciona com outra pessoa, não há que se falar nos seus direitos fundamentais, mas apenas nos das outras pessoas. Você somente pode se colocar como detentor de direitos fundamentais, ou, se preferir, de direitos humanos, quando estiver agindo como particular fora de suas funções profissionais. A única hipótese que você possui direitos fundamentais ao agir em razão do cargo ou da função é quando se relaciona com seus pares, seus superiores ou com os seus subordinados. Isso ocorre porque, ao agir como agente público, você é o Estado em ação. Você age em nome do poder público, exercendo a vontade do Estado. Nesta situação, você não age em nome próprio, e sim pelo poder público. Sendo assim, sendo o poder público responsável por proteger os direitos fundamentais das pessoas, ao agir em nome do Estado, é sua obrigação proteger tais direitos. Os direitos fundamentais previstos na Constituição são ferramentas de proteção do indivíduo contra as arbitrariedades do Estado. Logo, não se pode usá-los contra os indivíduos e a favor do Estado. Toda pessoa é detentora de tais direitos. A pessoa somente pode ter um direito fundamental violado como consequência por ter violado o direito fundamental de outra pessoa ou da coletividade. Esta é a justificativa que fundamenta o uso da legítima defesa e a restrição da liberdade de pessoas envolvidas com atividades ilícitas.
Antes de mais nada, é importante se atentar para o fato de que a Constituição Federal é o ordenamento jurídico máximo em vigor no Brasil. Ela é hierarquicamente superior a qualquer outra norma vigente. As normas que se encontram fora da Constituição são chamadas de normas infraconstitucionais, por estarem hierarquicamente abaixo da Constituição, sendo a ela subordinadas. A Constituição traz em seu texto as normas essenciais à organização do Estado brasileiro, entre elas as que se referem à segurança pública, à defesa nacional, ao funcionamento dos poderes legislativo, executivo e judiciário, à nacionalidade, ao exercício da cidadania e as que se referem à proteção e manutenção dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Estado democrático de direito é um Estado obediente à sua própria Constituição e às suas leis. Assim o é pelo fato de serem a Constituição e as leis resultado da vontade do povo, já que são criadas e modificadas pelos parlamentares, que são representantes do povo. Neste sentido, sendo o Brasil um Estado democrático de direito, a segurança pública deve ser exercida de acordo com o viés democrático, ou seja, alinhada ao ordenamento constitucional, com observância aos direitos e garantias das pessoas. A Constituição vigente, em seu artigo 1º, instituiu a República Federativa do Brasil como sendo um Estado democrático de direito. No inciso 3 do citado artigo, a dignidade da pessoa humana é apontada como um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Sendo assim, não se pode deixar de lado, em suas ações para com todas as pessoas, inclusive com seus pares, subordinados e seus superiores, o respeito à dignidade da pessoa humana. Não significa que você deva cruzar os braços e deixar com que criminosos cometam livremente seus delitos. Significa que cada pessoa é única e suas vontades, suas crenças, seus gostos e sua liberdade devem ser respeitados e somente cerceados nos limites da Constituição e das leis. Você pode até não concordar com esse papo de Estado democrático de direito, de Constituição e de dignidade da pessoa humana. Mas não lhe cabe, como policial, guarda municipal ou militar, modificar o ordenamento jurídico, mas apenas aplicá-lo corretamente. Pois uma aplicação e interpretação equivocada das normas constitucionais e legais pode lhe tirar o emprego, a liberdade e a sua tranquilidade. Você, na condição de policial, guarda municipal ou militar, é uma ferramenta utilizada pelo Estado brasileiro para aplicar e fazer cumprir as determinações constitucionais e legais, mesmo que não concorde com elas em parte ou em suas totalidades. Na maior parte das vezes em que o Poder Judiciário relaxa uma prisão, isto se deve a erros de interpretação e aplicação das normas constitucionais e legais por parte dos agentes policiais quando da realização da prisão ou, em algumas situações, por não serem consideradas as garantias previstas na Constituição e nas leis. Por isso, para desenvolver de forma eficiente a sua atividade profissional, é necessário saber interpretar o ordenamento jurídico e aplicá-lo de acordo com a realidade do seu cotidiano profissional. Desta forma, você garante a sua liberdade, o seu emprego, a sua tranquilidade e a de sua família. No artigo 3º da Constituição Federal, consta que é objetivo fundamental do Estado brasileiro construir uma sociedade livre, justa e solidária. Para garantir as citadas liberdade e justiça, as instituições e os profissionais da área de segurança pública e de defesa nacional são partes essenciais neste processo. Desta forma, por ser livre a sociedade, a regra é a liberdade. O direito penal e o direito penal militar somente agem para retirar a liberdade do indivíduo nos casos em que os outros ramos do direito se mostrarem ineficientes. Mesmo nos casos em que seja legalmente possível restringir a liberdade de uma pessoa, somente a sua liberdade de locomoção é que é cerceada pelo Estado, mantendo-se intocáveis os seus outros direitos. De acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ao particular é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, diferentemente de você, como agente público, o qual somente pode fazer o que a lei lhe autoriza, conforme o disposto no artigo 37 caput da Constituição Federal. Sendo assim, ao agir como agente público, você será punido se vier a praticar alguma atitude que a lei não lhe autorizou. As outras pessoas, assim como você quando estiver fora de suas funções,
podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Por isso é que para uma conduta ser caracterizada como crime, é necessário que antes do seu cometimento, ela tenha sido definida pela lei como sendo uma conduta criminosa. A conduta considerada criminosa, para assim ser considerada, deve estar detalhadamente definida pela lei. Esta é uma garantia de que o indivíduo não será refém das vontades arbitrárias dos administradores públicos. Já o agente público agindo em serviço ou, mesmo que fora dele, mas em razão do cargo ou da função, somente pode fazer o que a lei o autoriza. Qualquer ato cometido por você em serviço ou em razão do seu cargo ou função que não esteja previsto na lei será caracterizado desvio de finalidade e, consequentemente, abuso de poder ou de autoridade. O direito mais importante é o direito à vida humana. Sempre que estiver agindo como agente público, você deve ter em mente que o direito à vida humana tem prioridade sobre qualquer outro direito. A vida humana é a essência e o motivo de todos os direitos. O direito à vida humana pertence a todos os indivíduos, independentemente de sua raça, cor, sexo, idade ou religião. O ordenamento jurídico somente permite a violação do direito à vida humana quando no exercício de uma legítima defesa ou estado de necessidade, a fim de se preservar o direito à sua vida ou à vida de outra pessoa. Depois do direito à vida, a Constituição confere importância, nesta ordem, aos direitos à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A importância desses direitos se deve por serem essenciais ao convívio em sociedade, bem como por serem úteis aos exercícios de todos os outros direitos. Observe que a liberdade tem prioridade sobre a igualdade, assim como a igualdade tem prioridade sobre o direito à segurança e à propriedade. Por isso é que no ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a liberdade e a prisão é exceção. Saindo da teoria e vindo para o mundo real, isso se mostra claro, por exemplo, pelo fato de que, na maioria das ocorrências em que a polícia militar é chamada, apenas uma fração é caracterizada como fato criminoso e levado a registro na delegacia policial. Em tempos de paz, é livre a locomoção em todo o território nacional. Desta forma, ao realizar uma abordagem policial a uma pessoa transitando, por exemplo, em uma comunidade onde exista a atuação de grupo ou facção criminosa, essa locomoção e o local não podem, aos olhos da lei do Poder Judiciário, justificar uma abordagem à pessoa ou ao veículo. Isso não quer dizer que uma pessoa ou um veículo, nessa situação, não possam ser abordados por você, policial, guarda ou militar. Significa que este não pode ser, por si só, o motivo da abordagem. Você bem sabe que a abordagem tem como motivação uma fundada suspeita de prática de crime. Não é crime se locomover em comunidades com alto índice de criminalidade. Logo, para que você não tenha problemas posteriores devido a uma abordagem policial sob essas condições, a justificativa de sua atuação tem que ser por motivo diverso do fato de simplesmente a pessoa estar em um local que você não considera o ideal. Nos últimos anos, a sociedade tem cada vez mais expressado suas opiniões e suas insatisfações política e social através das manifestações. A Constituição confere liberdade de expressão, de reunião, de manifestação e de associação. Desta forma, você, no exercício de sua profissão, é proibido de vetar, restringir ou limitar tais direitos, como, por exemplo, a realização de uma manifestação. A intervenção policial no exercício desses direitos pelas pessoas somente se justifica para cessar episódios de violência ou de violação de outros direitos fundamentais diversos do direito à liberdade de expressão, de associação ou de manifestação. Com relação às manifestações, a liberdade de exercê-las, segundo a Constituição, proíbe que sua realização seja condicionada à autorização do poder público. O que se exige é um prévio aviso, o que difere de autorização. A manifestação deve ocorrer sem que seus manifestantes portem armas. A finalidade da manifestação deve ser contrária a qualquer ato de violência. O prévio aviso se justifica para evitar que duas manifestações ocorram no mesmo local, de forma que uma atrapalhe a outra, ou seja, que um grupo impeça o outro de exercer a sua liberdade de manifestação.
Na prática, isso justifica o porquê se delimita o local de atuação de cada grupo de manifestante quando, no mesmo horário local, atuam grupos de manifestantes com ideologias contrárias. Os militares, na condição de agentes públicos, não podem exercer o direito de manifestação e de liberdade de expressão. Contudo, um militar de folga e agindo como particular possui liberdade de expressão e manifestação desde que não atente contra a imagem de sua instituição, de seu cargo ou função ou contra a ordem política e democrática. É importante atentar para o fato de que não comete crime a pessoa que expressa a sua insatisfação com relação aos órgãos policiais ou à forma de atuação de tais instituições. Desde que não configure um desacato ao agente ou à autoridade, a exposição dessa insatisfação está amparada pelo direito à liberdade de expressão. Logo, não é crime deixar de gostar da polícia ou deixar de gostar de policiais. Também é livre, segundo a Constituição, o direito de crença política, religiosa e filosófica. Sendo assim, não cabe aos órgãos ligados à área de segurança pública e aos seus agentes, ao se depararem com 2 ou mais grupos de manifestantes com ideologias contrárias, interromper tais manifestações, mas apenas garantir que se manifestem sem que um grupo atrapalhe o outro. Outro ponto que merece destaque é a proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Em termos constitucionais, a privacidade se relaciona com as relações sociais, comerciais e profissionais às quais o indivíduo não deseja que se tornem de conhecimento público. Já a intimidade tem relação com as conversas e episódios ainda mais íntimos, os quais envolvem as relações familiares e de amizades. Com origem no direito à intimidade e à vida privada, a Constituição restringe violações ao domicílio, às correspondências, aos dados fiscais e bancários, aos dados telefônicos e telemáticos e às comunicações telefônicas. A proteção ao domicílio se fundamenta no fato de se tratar da delimitação de espaço necessária para que se desfrute da privacidade. No domicílio, o indivíduo tem o direito de usufruir de uma vida íntima, tranquila e sem a intromissão de terceiros. Importante destacar que por domicílio se entende qualquer local restrito ao público onde, ali, o indivíduo exerce sua atividade artística, profissional, intelectual, o seu repouso e as relações de âmbito íntimo. Sendo assim, considera-se domicílio a casa, os quartos de hotéis, de pousadas ou de pensões, mesmo que coletivos, e o local de trabalho no que se refere ao ambiente com acesso restrito ao público. Também se consideram domicílios os trailers, os motorhomes e os barcos, pois o fato de o local não estar fixado sobre o solo não descaracteriza a condição de domicílio. Inclui-se ainda na condição de domicílio os ambientes utilizados de forma provisória. Um quarto de motel, por exemplo, no qual é utilizado por algumas horas, é considerado domicílio enquanto não houver sido realizado o check-out. As violações ao domicílio somente podem ocorrer nas seguintes situações: por ordem judicial durante o dia, em qualquer horário para prestar socorro, em qualquer horário devido a flagrante delito, em qualquer horário desde que tenha o consentimento do morador. Um ponto que merece atenção é com relação aos casos de flagrante delito pela prática de crime ocorrido fora do domicílio. Nessa situação, desde que o flagrante não tenha se exaurido, é possível a violação do domicílio a fim de que se capture um indivíduo que se encontra em estado de flagrância e tenha se homicidiado no respectivo local. A Constituição também protege as comunicações telefônicas. Tal proteção se faz necessária para preservar a intimidade e a vida privada das pessoas. Qualquer interceptação telefônica tem que ser previamente autorizada por um juiz competente. Importa destacar que interceptação telefônica é diferente de gravação telefônica. Na interceptação, a conversa é assistida por pessoa que não faz parte da ligação. Já na gravação telefônica, a conversa é gravada por um dos participantes da chamada telefônica. A gravação telefônica, em regra, não necessita de autorização judicial. Contudo, existem limitações e restrições quanto à sua divulgação.
Para que fique mais claro, preciso de autorização judicial para ouvir e, se for o caso, gravar a conversa telefônica de outras pessoas, mas não preciso de autorização para gravar a minha conversa telefônica com alguém. Com relação às conversas de WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de troca de mensagens, constituem dados telemáticos e, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, seus conteúdos são cobertos pelo sigilo, sendo necessária autorização judicial para violar tal sigilo. Logo, você, na qualidade de agente de segurança pública, não pode analisar o conteúdo das mensagens do telefone celular da pessoa a qual estiver abordando. Em prol do direito à intimidade e à vida privada, da mesma forma, não é permitido que se analise outros arquivos, como fotos e vídeos, no aparelho do telefone celular do preso ou do detido. O que pode e deve ser feito, caso necessário, é a guarda do aparelho sem que se examine o seu conteúdo, a fim de se evitar que o detido utilize o telefone durante o deslocamento ou destrua eventuais elementos indiciários que possam estar no equipamento. Na delegacia, o delegado analisará a necessidade ou não de realizar a apreensão do aparelho e de tomar as medidas legais cabíveis a fim de periciar o aparelho e analisar o seu conteúdo. As correspondências, os dados fiscais, bancários e telefônicos também são invioláveis e suas análises também dependem de autorização judicial. Desta forma, durante uma abordagem à pessoa ou ao veículo, não é permitido ao agente de segurança analisar o conteúdo de extratos bancários, declaração de imposto de renda, relatório de chamadas telefônicas em uma fatura ou qualquer tipo de correspondência. No caso de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão no domicílio, o mandado tem que mencionar expressamente a autorização para apreensão de tais documentos. Do contrário, qualquer documento obtido em desacordo com o texto do mandado judicial será considerado prova ilícita. Provas ilícitas não podem ser utilizadas em processo judicial. Existe ainda, nessa situação, o risco de acarretar, se for o caso, um eventual relaxamento de prisão. Outro direito fundamental a ser protegido por você na qualidade de agente público é o direito à imagem. O direito à imagem tem origem no direito à vida privada. Desta forma, é proibido a você, ao realizar uma prisão ou uma simples abordagem policial, tirar fotografias da pessoa presa, detida ou averiguada. Durante a realização de uma prisão, detenção ou abordagem policial, você deve tomar precauções a fim de se evitar que outras pessoas fotografem o rosto da pessoa presa, detida ou averiguada, tendo em vista que você é o responsável por garantir os direitos que não foram atingidos pela prisão. No mesmo sentido, tendo em vista a dignidade da pessoa humana, o direito à imagem e à vida privada, a Constituição proibiu expressamente a realização de identificação criminal quando for possível a identificação do preso ou detido por meio de documento civil ou militar. Mesmo nos casos previstos em lei em que seja possível a realização da identificação criminal, esta deve ser realizada de forma discreta e reservada, de modo a evitar constrangimentos e, consequentemente, violações aos direitos e garantias fundamentais da pessoa a ser identificada. Com relação aos jornalistas, estes não são impedidos de tirar tais fotografias, desde que se identifiquem como autores da reportagem, tendo em vista ser a liberdade de imprensa uma garantia do Estado democrático de direito. Qualquer violação aos direitos fundamentais das pessoas sujeita a você, policial, guarda municipal ou militar, a sanções penais, cíveis e administrativas. Não se esqueça que durante o seu serviço, ou quando estiver de folga, mas agindo em razão do seu cargo ou função, o poder público é quem responde civilmente pelos atos que você realizar. É a chamada responsabilidade civil da administração pública. Nessa situação, o poder público é quem responde judicialmente e realiza eventuais indenizações. Mas nos casos de dolo ou culpa, a administração pode lhe acionar em ação de regresso e assim cobrar de você, agente público, o que gastou com indenizações devido à sua atitude profissional. Com relação às sanções disciplinar e penal, ou se for o caso, penal militar,
a responsabilidade sempre será sua como agente público e não da administração pública, pois, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, com exceção dos crimes ambientais, somente a pessoa física é que comete crime. Além disso, o mesmo ordenamento jurídico dispõe ser intransferível a responsabilidade penal, penal militar e disciplinar. Logo, você é quem responderá criminalmente e administrativamente pelos excessos e ilegalidades. A sua atividade profissional, no exercício do poder de polícia, reflete no uso e gozo dos bens, atividades, direitos e na liberdade de locomoção dos indivíduos. Engana-se quem acredita que toda a persecução penal é ferramenta destinada a combater a criminalidade. Criminalidade se combate com políticas públicas, as quais devem abranger, entre outras, uma eficaz política de segurança pública preservadora das garantias fundamentais. O processo legal, seja ele civil, administrativo, penal ou penal militar, é instrumento de defesa do indivíduo, o qual tem a garantia de que somente poderá perder os seus bens e a sua liberdade após o esgotamento de tais processos. Da mesma forma, toda persecução penal ou penal militar é ferramenta de defesa da pessoa e não instrumento de punição por parte do Estado. Trata-se da garantia que o indivíduo possui de que somente irá perder a sua liberdade dentro de um rito procedimental alinhado aos mandamentos constitucionais e legais. A regra é a liberdade e a prisão é a exceção. Por isso é que constitui direito fundamental do indivíduo o relaxamento de sua eventual prisão quando não forem respeitados os seus direitos e as suas garantias constitucionais e legais. Você, no exercício do poder de polícia, deve agir alinhado ao mandamento constitucional e legal, com observância ao devido processo legal, para que assim se evite um eventual relaxamento da prisão realizada por você. Importante destacar que o direito ao devido processo legal é um direito de todos e seu direito também, pois quando você se torna alvo de um processo penal, penal militar ou disciplinar, neste caso, você responde judicialmente como sendo um indivíduo e não na qualidade de representante do Estado. Questão muito interessante é sobre a responsabilidade penal dos menores infratores. É comum ouvirmos em nossas relações na vida em sociedade que os pais podem responder criminalmente pelos atos de seus filhos menores de 18 anos. Mas isso não é verdade. A responsabilidade penal, penal militar e disciplinar é pessoal e intransferível. Não se pode prender uma pessoa devido ao ato criminoso ou infracional de outra pessoa. As medidas coercitivas contra o autor de uma infração penal ou penal militar não podem fugir da esfera do próprio autor. Isso se justifica pelo fato de que a restrição da liberdade de uma pessoa por ato ao qual ela não realizou viola sua dignidade humana. Não se pode deixar de lado o fato de que a Constituição brasileira proíbe a imposição ao preso ou detido de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Da mesma forma, não se permite nenhuma forma de tortura, seja ela física ou psicológica. Ao cometer uma infração penal, cabe ao Estado, representado por você, restringir somente a liberdade de locomoção da pessoa. Os outros direitos do preso ou do detido permanecem intactos, o que inclui o direito à vida, à igualdade, à segurança, à propriedade. Enfim, é garantido ao preso ou detido o direito a ter assegurado todos os direitos não atingidos pela sua prisão ou, se for o caso, pela sua condenação. Justamente pelo fato de o preso ou detido manter todos os outros direitos não atingidos pela prisão ou detenção, é que se justifica a obrigação de você, como agente de segurança pública, preservar a vida, a integridade física e psíquica de tal pessoa. Todas as pessoas, sem exceção, são as destinatárias da sua atividade profissional. Sua atividade é financiada através dos tributos pagos pelas pessoas à administração pública. Desta forma, todas as pessoas são clientes da administração pública. Sendo assim, os serviços públicos, o que inclui a segurança pública, são destinados a todas as pessoas. Você, policial, guarda municipal ou militar das Forças Armadas, é o responsável, na prática,
por exercer as atribuições do Estado na proteção e preservação dos direitos e garantias fundamentais das pessoas. Sua atividade profissional é essencial ao pleno funcionamento do Estado democrático de direito. Logo, o que se espera é que você exerça com eficiência a sua missão principal, que é garantir a segurança dos direitos de todos. Eu sempre digo que o sucesso de sua atuação operacional depende também do seu conhecimento jurídico. Espero que este vídeo tenha enriquecido o seu lado profissional. Não esqueça que é muito importante que os seus companheiros de equipe tenham o mesmo conhecimento, pois a ação deles pode refletir diretamente em sua liberdade, em seu emprego e em sua tranquilidade. Permaneça atento no seu dia a dia e tome cuidado com os perigos diários. Até breve. Um forte abraço.